Olá, eu sou a professora Alcione, professora formadora desta disciplina, e hoje nós começamos uma série de 3 vídeos sobre a produção de texto na escola. Veja que até o momento nós trabalhamos bastante com a produção de texto para o aluno graduando. Agora nós vamos fazer uma abordagem de como é que a produção de texto deve ser feita lá na escola básica. Ou seja, pensando na sua formação como professor, pois estamos num curso de licenciatura. Bem, eu vou fazer a abordagem olhando aqui para as minhas anotações para que a gente tenha uma sequência e também para que a gente não esqueça nenhum conteúdo aqui que elencamos como importante para fazer a abordagem nesses 3 vídeos. Nessa primeira videoaula, nós vamos abordar um percurso histórico de como é que a produção de texto foi sendo estabelecido como um componente da disciplina de língua portuguesa aqui no Brasil. Nas outras aulas, nas outras 2, nós vamos abordar outras questões relativas à produção de texto na escola. Na aula de hoje, nós vamos abordar então na perspectiva de Clésio Buzen, que é o autor que está referenciado aí na tela. E então toda a abordagem que vamos fazer hoje tem a ver com o estudo que esse autor fez do percurso histórico da produção de texto na escola. Se por acaso você ainda não estudou o material que fala sobre a questão de concepção de linguagem, eu sugiro que vocês façam essa leitura primeiro, para depois voltar para esses vídeos, porque essa leitura vai ajudar vocês a perceberem como é que o ensino da língua portuguesa tem evoluído no Brasil, e aí vocês conseguem perceber como é que a questão da produção do texto também encaminha-se nessa mesma onda. Bom, o autor vai pontuar então que no começo, aliás, no final do século XVIII e no começo do século XX, o ensino de língua portuguesa estava muito pontuado na leitura, e não era qualquer leitura, era a leitura de cânones, né? Cânones da literatura. E além dessa questão da leitura de cânones da literatura, nós também tínhamos a questão muito central que era as regras gramaticais. Mas não é as regras gramaticais da língua como um fenômeno natural, um fenômeno, aliás, não é natural, é cultural, mas enfim, um fenômeno linguístico. Mas era as regras gramaticais que estão no compêndio gramatical, ou seja, baseado na norma culta, ou melhor ainda, baseado na norma padrão. Nesse cenário, a produção de texto como uma atividade, como um eixo da língua portuguesa, não tinha espaço. Não tinha espaço nem a produção do texto escrito, ou tinha muito pouco espaço, e nem era imaginável a produção do texto oralizado, ou da multissemiose, como é hoje. Por exemplo, se a gente vai fazer uma produção de texto, pode ser um vídeo, que vai envolver não só a linguagem verbal, mas muitos outros tipos de linguagem. Então, neste contexto, as atividades de escrita elas não recebiam um ensino formal e sistematizado. Estava relacionado a essas atividades de leitura e do exercício da gramática, e essa atividade de produção de texto se colocava principalmente nas disciplinas de retórica, poética e literatura nacional. Nós não tínhamos ainda uma disciplina chamada língua portuguesa na época. E como é que eram os poucos exercícios de produção? Eles eram baseados em figuras ou em títulos. Dava-se um título solto para o aluno e ele precisava produzir alguma coisa sobre aquele tema demandado no título. Ou então dava-se uma figura para o aluno e a partir da figura ele precisava produzir alguma questão, sempre tendo como molde um texto base que era sempre cânones da literatura. Esse tipo de exercício, além de não envolver um contexto de interação real possível para o exercício de produção de texto, ele ainda pensava apenas no texto como um produto final. O processo de produção não era considerado. E se você já leu as questões sobre concepções de linguagem, você já pode localizar esse período que se pensava na linguagem como uma forma de reflexão do pensamento. E quem então não produzisse bons textos significava que não pensava direito. Uma questão que já vem sendo bastante criticada e já substituída por uma interpretação do texto ou da linguagem, de forma geral, como uma forma de interação. O autor vai pontuar então que nas décadas de 60 e 70 passou-se a dar mais vazão para a criatividade do aluno. E como se fazia isso? Se fazia-se com estímulo à leitura a partir de textos de leitura.
Mas ainda assim, como no período anterior, não havia uma sistematização dessa atividade de produção de texto, porque o texto era entendido como um objeto de uso e não como um objeto de ensino, como ele é entendido hoje na disciplina de língua portuguesa. Já na década de 70, conforme o autor, a gente verifica um grande número de livros didáticos sendo lançados no mercado, e esses livros didáticos eram voltados ao ensino médio. E aí começou-se a estimular um pouco mais o exercício de redação. Só que esse exercício ele tinha fins pragmáticos, utilitários. A produção da redação tinha em vista a formação desse produtor para o vestibular, ou seja, estar preparado para escrever uma redação no vestibular. E nessa década já aquela questão da linguagem como um reflexo do pensamento já tinha sido substituído para a outra concepção de linguagem, que vocês também já devem ter visto no outro material, que era a linguagem como instrumento de comunicação. Então se fazia um texto para comunicar algo. Vamos ver na tela um exemplo de uma atividade bem corriqueira da época. Eu vou fazer uma ressalva que essa atividade, na verdade, eu tirei de um livro que foi publicado em 93. Ou seja, muito depois da década de 70. Mas ela mostra como a questão da linguagem, como forma de interação, ela foi sendo introduzida muito paulatinamente, muito devagar mesmo, e na década de 90 ainda estávamos tendo exercícios de produção de texto baseados nessa perspectiva do texto como forma de comunicação. E infelizmente a gente vê isso inclusive até nos dias de hoje. Vemos aí uma atividade que remete então a esses exercícios. Foi dada uma figura e acima dela a seguinte comanda: o que você pensa disso? Escreva. Então nessa figura nós temos uma cena, só isso. E isso era tudo que o leitor, ou o interlocutor, o aluno tinha para dali tirar uma criatividade para poder fazer um texto sobre aquela questão que aqui neste caso nem a temática é explicitada, o aluno tem de tirar da própria figura. Não há nada além disso, não tem uma temática, não tem um interlocutor previsível, não tem um contexto de produção, de circulação desse texto possível, nada das questões que hoje se suscita na aula de língua portuguesa como necessária para a produção do texto, como nós vamos ver nos próximos vídeos. O interlocutor desse texto era apenas o professor que ia corrigir principalmente questões gramaticais e devolvia para o aluno o texto, e aí estava finalizada a interação. Nessa interação só professor e aluno e fim. Agora vocês estão vendo na tela um outro exercício dessa mesma linha. Nós temos aí o seguinte enunciado: continue a frase criando um texto narrativo. Bom, aqui está indicando o tipo de texto, não é gênero, mas é um tipo de texto. E aí nós temos o início de um texto narrativo. Enfim, chegou o dia tão esperado. Tudo parecia preparado para... E aí o aluno tem de continuar. Ou seja, ele tem de criar um texto tirado do nada. E ele vai ter de continuar e dar sentido para esse início de narrativa. Então, as mesmas questões que a gente viu no exercício anterior, não está marcado os gêneros, o objetivo da interação, o interlocutor, que de novo vai ser só o professor. Nessas questões todas não estão marcadas nessa comanda de produção. É uma comanda de produção bem artificial, bem localizado na escola mesmo, para fins didáticos, e finaliza neste âmbito mesmo da escola.